Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso evento do Colégio Prudente. Obrigado pela atenção de vocês, né, por estar aqui com a gente nesse momento. Estamos aí com a... Opa! Estamos aí com a doutora Daniele, mais uma vez, né, em mais um bate-papo, mais um encontro. Fizemos aí o nosso primeiro ano passado, né, foi bem produtivo, foi bem bacana. E estamos trazendo aí, pessoal, mais uma edição aí, tá, um bate-papo sobre aí a conscientização sobre o uso das tecnologias, tá? Então, vamos começar aí o nosso bate-papo, espero que vocês gostem, né? E qualquer coisa, o chat está aberto para poder estar perguntando, tá bom? Vou passar a palavra aí para nossa palestrante, doutora Daniele. Seja bem-vinda. Oi, boa noite, Anderson. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Tivemos aí um pequeno erro de comunicação, né? A gente ia fazer pelo canal do YouTube, mas aí acabei não me programando para isso, então a gente vai fazer aqui pelo Meet mesmo, tá? Me sinto um pouco mais à vontade, conheço um pouquinho mais essa parte, tá bom? Se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem perguntar, parar no meio da palestra, né, da discussão, podem parar, podem levantar a mão, acho que o Anderson consegue ver, eu vou apresentar a tela, não vou conseguir ver, mas aí qualquer coisa no final a gente pode conversar também, tá bom? Acho que é uma turma bem diferente, né, Anderson? Então, vou só me apresentar rapidinho para vocês. Eu sou médica, tenho uma subespecialidade, sou pediatra e tenho uma subespecialidade de medicina do adolescente, que se chama pediatria, né? E trabalho aqui em Prudente, né? Trabalho em alguns hospitais aqui, tenho consultório, e estou aqui para ajudar vocês, para cooperar um pouquinho nessa questão da conscientização, né, do uso indiscriminado de algumas coisas, e o que eu puder ajudar, estou aqui, tá bem? Vou começar a apresentação. Está aparecendo a apresentação para vocês? Sim. Então, tá bom. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre conscientização, né? Então, vamos juntos usar as tecnologias com qualidade e segurança. Para isso, eu vou falar um pouquinho para vocês o que é bullying, vou diferenciar um pouquinho de cyberbullying para vocês entenderem o que é, tá? Então, começando pelo bullying. O que é o bullying? Ele é formado a partir da língua inglesa bully, que significa valentão, acrescida do sufixo ing, que indica a continuidade da ação exposta em um verbo. É uma forma de agressão física, verbal e psicológica que se mostra sistemática e contínua, fazendo com que o indivíduo ou grupo ataque sistematicamente uma vítima com base em sua aparência ou no seu comportamento, que em geral não está enquadrado no padrão de normalidade estabelecido pelo grupo social. Ele pode, para se configurar o bullying, então precisa de uma violência física ou psicológica, uma intenção dolosa, uma repetição, então não existe um número definido, alguns autores trazem 3, 4 repetições, e um desequilíbrio, então tem uma desarmonia da relação de poder entre a vítima e o agressor. Os principais motivos são por raça e cor, aparência física e gostar de uma pessoa do mesmo sexo. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o cyberbullying, tá? Para a gente conseguir diferenciar um pouquinho. Então, uma pesquisa IPOSO, que é a terceira maior empresa de pesquisa e de inteligência de mercado do mundo, fez um levantamento com 28 países, no qual foram entrevistados 20.793 pessoas, colocando o Brasil em segundo lugar no ranking global de ofensas na internet, sendo que 29% dos países relataram que as vítimas de violência online, perdendo apenas para a Índia, com 37%.
Essa pesquisa mostra que mais da metade dos pais brasileiros afirmam que as agressões virtuais partiram de um colega de classe, sendo a maior parte delas por meio de rede social. Na média dos países da pesquisa, 76% dos entrevistados consideraram insuficiente a conscientização e o combate ao cyberbullying. Prova disso é que 25% dos países irresponsáveis disseram que nunca tinham ouvido falar desse tipo de agressão. Então, o que é o cyberbullying? O cyberbullying é a prática de intimidação, humilhação, exposição vexatória, que é o constrangimento psicológico comprovado, perseguição, calúnia e difamação por meio de ambientes virtuais, como rede social, e-mail e aplicativos de mensagem. A palavra cyberbullying, ela consiste na junção de duas palavras da língua inglesa, o bullying e o cyber. O cyber é uma contratação da palavra cybernetic, que seria o cibernético, que se refere, na teoria da comunicação, àquilo que está ligado à rede de informação e comunicação, mais precisamente ao âmbito da internet. É a extensão da prática do bullying ao ambiente físico, do ambiente físico para o plano virtual. Ele ultrapassa qualquer fronteira física, tirando da vítima qualquer possibilidade de escapar dos ataques. As ações consideradas, então, o cyberbullying seria exposição de fotografias ou montagens constrangedoras, divulgação de fotografias íntimas, críticas às aparências físicas, à opinião e ao comportamento social de indivíduos repetitivamente. O grande risco disso é a amplificação da exposição, o poder de disseminação rápido, o poder de armazenamento e exposição sem a presença de ambos e por tempo ilimitado, então eu não preciso ter o agressor e nem a vítima, eu não preciso tê-los presente para que isso possa ser armazenado e exposto, não percepção da magnitude das agressões e a sensação de impotência devido à dificuldade de descobrir e coibir as ações dos agressores e a sua real identidade. Os agressores, então, geralmente eles usam perfis falsos, que são os fakes, acreditando estarem totalmente protegidos contra a sua identidade real, ou simplesmente se manifestam por meio virtual por não ter que encarar a sua vítima pessoalmente. Quais seriam, então, as práticas do cyberbullying? Então, a gente tem o hater, que é a palavra que significa aquele que odeia, que são pessoas que disseminam ódio no ambiente virtual, eles atacam outras pessoas com ofensas e humilhações de forma sistemática. O sexting, que é a palavra originada a partir das palavras sexo e texting, que é o ato de trocar mensagens de texto ou conversas por plataformas virtuais. Então, o sexting consiste na troca de mensagens de cunho sexual, podendo ou não conter imagens de nudez das pessoas envolvidas. Quando há troca de imagens, pode se tornar perigoso, pois pode ser divulgado por aquele que recebeu as imagens, ou os hackers podem invadir e divulgar o conteúdo também. E o revenge porn, que essa expressão significa literalmente vingança pornográfica, que ele diz respeito ao ato de divulgar imagens eróticas e de nudez de uma pessoa que as enviou a outra, confiando a sua índole, mas que as divulga como forma de vingança e punição. Então, isso aqui mostra que a gente precisa ter muito cuidado nessa questão de divulgar alguma foto, alguma imagem, alguma coisa que possa comprometer a nossa índole, o nosso caráter, porque isso pode se disseminar de uma forma muito rápida e para muita gente ao mesmo tempo. Então, o cyberbullying nada mais é do que uma agressão virtual. Com relação à lei, então, apesar da sensação de insegurança em que o agressor acredita estar, ele está cometendo crime e pode ser punido. O cyberbullying, ele é passível de punição por meio do Código Penal, quando configurados crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria. Então, se enquadram no artigo 138 do Código Penal brasileiro. Então, o crime de injúria racial tem os ataques raciais, que se enquadram no artigo 140,
e exposição de imagens de conteúdo íntimo, erótico e sexual, que se enquadra no artigo 218 do Código Penal brasileiro, incluindo a Lei 13.718 de 2018. Então, a gente acha que fica impune, mas não fica impune, tá? Então, cyberbullying é crime. Então, se você sabe de alguém que faz, ou se você é vítima, precisa denunciar, tá? Precisa conversar com os pais, com os professores. Com relação às punições, então, as punições são previstas no Código Penal brasileiro, podem chegar a 4 anos de reclusão. Na esfera civil, os agressores podem ser condenados a pagar indenizações por dano moral, e quando o agressor é menor de idade, os seus responsáveis respondem pelo crime diante do tribunal e podem ser condenados a pagar indenizações às vítimas e à família. Então, toma cuidado, que às vezes a gente acha que vai ficar impune, que ninguém vai saber, mas a gente tem como descobrir, eu vou explicar para vocês. E se a gente for menor e não for punido, os nossos pais ou os nossos responsáveis serão punidos. Então, tomar muito cuidado com isso. Perfis ou e-mails falsos. Então, os perfis ou os e-mails falsos das redes sociais, utilizados por muitos agressores a fim de não terem a sua identidade real revelada, podem ser rastreados e descobertos por meio de análise do endereço de IP, que é uma espécie de endereço que registra e identifica qualquer ponto de acesso à internet. O IP ele pode ser descoberto por meio de uma investigação policial autorizada pelo Poder Judiciário. Cuidado com o cyberbullying. Normalmente, a gente tem visto que 10% dessas pessoas que sofrem o cyberbullying, elas comentam com um amigo, 9% com o pai, mãe ou responsável, 5% com o irmão, ou seja, só 1 em cada 4 adolescentes fala. O restante não se abre. Então, vamos compartilhar, vamos falar, vamos aprender a expressar, aprender a pedir ajuda, aprender a compartilhar. Professor, pai, amigo, quem vocês tiverem mais confiança, tá? Quais seriam as consequências do cyberbullying? Então, isolamento social, distanciamento físico, aumento da raiva e da tristeza, aumento da ideação suicida e depressão, transtornos de ansiedade, dificuldade social, síndrome do pânico, problema do sono, sedentarismo, diminuição da autoestima, diminuição da concentração, queda no rendimento escolar. Como sequelas, se não for descoberto e as sequelas não forem tratadas, as vítimas podem carregar consigo sintomas de trauma que podem provocar baixo desempenho escolar, baixa autoestima, dificuldade de se relacionar com os amigos, dificuldade de se colocar no mercado de trabalho, buscando alívio dos problemas em droga e álcool, e em casos mais extremos podem cometer suicídio. Então, não é isso que a gente quer para vocês, a gente quer que vocês denunciem, a gente quer que vocês tenham confiança em alguém e contem o que está acontecendo, ou se vocês verificarem algum amigo que está quietinho, isolado num canto, sentadinho sozinho, vai lá conversar com esse amigo, pergunta o que está acontecendo, tenta ver se ele não está sofrendo alguma forma de bullying ou cyberbullying, tenta ajudar esse amigo. A gente precisa ajudar para a gente não perder esse amigo, tá bom? Atitude para evitar ser uma vítima. Então, assim, a gente não pode cometer, a gente não pode ser o agressor, por quê? Porque a gente sendo o agressor, a gente pode ser descoberto, ou melhor, a gente vai ser descoberto de uma forma ou de outra, e a gente vai pagar pelo crime que a gente está cometendo. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre as atitudes que a gente pode fazer para evitar ser uma vítima. Então, tenta não expor muito a sua vida em rede social, evita a exposição de intimidade na internet. Quando for atacado por alguém, bloqueie essa pessoa, não envie fotos íntimas, conteúdo de nudez, parcial ou total para as outras pessoas, mesmo que seja seu ou sua parceiro ou parceira e que confie nessa pessoa. Em caso de exposição de fotos íntimas na rede, procure uma delegacia de polícia para registrar imediatamente um boletim de ocorrência.
Em casos de agressões que possam causar danos morais por injúria, calúnia e difamação, procure uma delegacia de polícia e registre boletim de ocorrência. Então, esse aqui a gente vai pedir para a mamãe, para o papai, para o tio, para a tia, para o vovô, para a vovó, para o professor, para ajudar a gente nessa questão do registro do boletim de ocorrência, tá? Se for vitimado por alguma agressão, antes de tomar qualquer atitude, converse com seus responsáveis ou algum adulto de sua confiança que possa te ajudar e te auxiliar. Pais, mães e responsáveis devem sempre monitorar o que os menores fazem na internet, a fim de auxiliá-los quando sofrerem agressões ou coibirem possíveis atos agressivos praticados por eles. Aqui deixei uma frase para a gente pensar e refletir sobre ela, que diz assim: a capacidade de se colocar no lugar do outro é uma das funções mais importantes da inteligência, demonstra o grau de maturidade do ser humano. É uma frase do Augusto Cury. Então, o que quer dizer isso aqui? Antes da gente pensar na possibilidade de fazer uma agressão, a gente precisa pensar o quanto aquilo vai ser ruim para quem a gente vai agredir. Então, a gente não deve nem fazer a agressão e nem ser o agressor, tá? Aqui coloquei só as referências bibliográficas para vocês do que eu usei para fazer a aula, tá bom? Alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa, querem acrescentar alguma coisa, super aberto para vocês, tá? Olha, aqui nós temos alunos, alunas, papais, mamães, professores. Fiquem à vontade. Olá, doutora, boa noite, tudo bem? Oi, Tânia, tudo bem? E você? Tudo ótimo. Primeiramente, quero agradecer a sua presença, tá? Agradecer a sua disponibilidade, estar conosco aqui nessa noite. E assim, eu gostaria que você deixasse um recadinho para os nossos estudantes, né? Você já disse, deu bastante dicas, falou sobre a importância do cuidado, do zelo, da responsabilidade, né? Mas que você deixasse uma dica sobre o que este uso inadequado da internet, de alguns sites, enfim, de tudo aquilo que é tecnologia de forma exagerada, pode trazer como consequência para a vida desses estudantes, sabendo que hoje a gente está tendo que ter um tempo maior nessa questão remota e por conta de todo esse processo da pandemia, né? Como médica e como pessoa também, como mãe, eu sei que você, né, é mãe, o que você tem a dizer, deixar de informação para nós nesse sentido? Tá bem, eu que agradeço o convite, viu, Tânia? Obrigada pelo convite, pela confiança, eu que agradeço, tá? Primeiramente, obrigado Anderson também, que sempre me lembra, né, de me chamar, eu que agradeço. Bom, diante da pandemia, a gente tem visto que, assim, a gente está usando exageradamente a questão de tela, né? Então, assim, a gente tem até um artigo novo da Sociedade Brasileira de Pediatria, que ele enfatiza alguns horários para a gente utilizar a tela, para que a gente não tenha prejuízo. Eu brinco com os adolescentes, né, que é a minha faixa etária que eu tenho um pouco mais contato. Então, eu até brinco que é para a gente não ter nenhum prejuízo na questão de banho, de alimentação, de higiene pessoal, de atividade física. Então, o que esse artigo traz? Ele separa por idades, então eu vou falar o geral, né, porque abaixo de 2 anos, 0 tela, então ele traz, por exemplo, de 2 a 6 e tal. Então, na faixa que a gente está comentando aqui com o pessoal, o que a Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza? Que o uso de tela diário seja em torno de 2 horas. Eles tiram o tempo de estudo. Então, por exemplo, Anderson passou uma atividade de matemática e eles gastaram em torno de 1h40. Ok, essa 1h40 a gente não conta
como uso de tela diária, tá? Isso aí a gente usou para fazer atividade escolar. Então, a sociedade libera 2 horas no dia para utilização, ou para filme, para jogos, para coisas que a idade permite, né? Então, essas 2 horas a gente considera que são 2 horas que não vai trazer prejuízo para a criança e para o adolescente. O que seria o prejuízo? Isso que eu comentei já com vocês. Então, o que a gente tem visto? Infelizmente, a gente tem visto jovens, crianças e adolescentes que estão usando em torno de 12, 16, 18 horas de tela diária. O que isso tem ocasionado? Obesidade, sedentarismo, ansiedade. Então, a gente tem visto muitos roendo unha, não praticando nenhuma atividade, ficando assim, isolados. Então, a gente tem visto que tem trocado o dia pela noite, muitas vezes não tem dormido o suficiente para poder ter um desenvolvimento neurológico na questão da escola, né? Um desenvolvimento emocional também. Então, o que acontece? A gente tem visto muita criança e adolescente sofrendo com esse uso indiscriminado de tela. Então, a minha orientação para os pais, se tiver algum pai aqui na aula, não sei se tá ou não, mas depois a gente vai disponibilizar a aula, né, Anderson? Então, a minha orientação para os pais tenta deixar no máximo 2 horas por dia, tirando o tempo de estudo. Essa é a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, que a gente tem visto que com essa recomendação a gente não tem perdido os adolescentes para coisas ruins, vamos dizer assim, né? A gente não tem perdido. Com isso, assim, não dá muito tempo de fazer agressão, não dá muito tempo de ser agredido. Por quê? Porque o tempo é pouco. Se a gente for ver um filme hoje, a gente vai gastar em torno de 1h30, 1h40. Então, essas 2 horas é o tempo ideal. Assim, se conseguisse menos, seria perfeito, né? Mas com a pandemia, a gente sabe que, infelizmente, não está acontecendo. Então, essas 2 horas seriam, pelo menos, assim, as 2 horas que a gente consideraria mais natural possível, assim, dentro da pandemia, lógico, né? E que esses pais possam ter um pouco mais, assim, ser um pouco mais rigorosos. Então, tentar uma atividade lúdica, tentar chamar, agora que a gente está permitido, uma caminhada, um passeio no parque, uma brincadeira ao ar livre, tentar chamar essa criança e esse adolescente para ajudar no preparo da alimentação. Então, a gente tem visto que a alimentação está bem ruim, essa questão de comida rápida, fast food, tudo isso para voltar no uso da tela. Então, tentar chamar para preparar a comida, vamos lavar uma verdura, uma salada, vamos ajudar no preparo. Isso tem motivado bastante as crianças a comerem de forma saudável também. Então, a minha orientação para vocês é que diminua o tempo de tela. Isso tem sido essencial para a vida das crianças e dos adolescentes. Obrigada. Doutora, você comentou aí sobre a questão do aspecto emocional, né? Que isso interfere bastante. E pensando aqui, eu tenho um exemplo, assim, meus pais são separados, né? Então eu tenho irmãos por parte de pai e parte de mãe. E meus irmãos por parte de mãe, assim, hoje em dia esses jogos violentos, né? De tiro, né? Tem uns nomes aí que eu não vou citar agora, mas de forma geral isso interfere muito até do modo emocional da criança, né? Por exemplo, o meu irmão ele é super estressado, né? Ele não tem paciência para nada e a gente vê que isso, consequentemente, é por causa que ele vive jogando, né? Então, eles lançam esses jogos, né? E a gente, de uma forma, também tem a nossa parte errada, a gente não controla e depois a gente consegue ver o reflexo disso, né? Então, a parte emocional realmente faz muita diferença, né? A tecnologia realmente ou tanto para o estresse, né, tanto para mais, ou até mesmo, igual você falou, da criança ou do jovem se recuar, né, ficar preso, né, não, ficar só ali naquele meu mundinho. Você poderia comentar um pouco mais sobre isso? Com certeza, assim, o que acontece, realmente, existem jogos interativos. E aí, o que acontece? Esses jogos interativos, eles acabam combinando um horário. Eu até brinco com meus adolescentes que eu falo, vocês combinam na madrugada, pelo amor de Deus, né? Combina um horário mais adequado. Então, o que acontece?
A pandemia fez com que a gente ficasse mais próximo de quem está longe e mais longe de quem está próximo, infelizmente, isso através da internet, através do uso da tela. O que acontece? Eles acabam ficando com esses jogos online e esses jogos eles acabam convidando amigos ou fazendo amigos, tornando amigos ali no momento do jogo, e isso causa muita ansiedade, porque realmente, assim, tem bastante jogos de luta, tem jogos de armamento, tem jogos de disputa mesmo, então isso, assim, tem que ter limite, porque a gente sabe que a gente tem uma disputa na vida, né? Tudo na vida a gente precisa buscar, só que a gente tem que aprender que tem não, a gente tem que aprender que nem sempre a gente ganha, a gente tem que aprender que às vezes, na maioria das vezes a gente perde, e isso daí é difícil para a criança e para o adolescente, por quê? Porque eles acham que eles sempre vão ganhar, então eles acabam querendo sempre estar jogando, sempre procurando, só um minutinho. Então, eles ficam sempre procurando jogar mais e mais e mais, achando que nesse jogar mais, eles vão se aperfeiçoar, eles vão ficar cada vez melhores, e aí eles vão ganhar. E aí, isso daí é ruim, por quê? Porque causa essa ansiedade, essa vontade de querer mais, essa vontade de estar ali, de jogar, de querer ganhar, de vencer e de não admitir a perda, sendo que a gente precisa orientar, sempre conversar nessa questão, porque a gente sempre vai ter perdas, a gente não é sempre que a gente ganha. Claro, existem épocas, existem coisas que a gente ganha, sim, mas existem coisas que a gente perde. Então, isso é muito estressante para o adolescente, isso causa muita ansiedade. Então, isso daí é meio que uma bola de neve. Se você deixa um pouco, ele acaba querendo mais, mais, sempre mais, e isso aí acaba levando a horas e horas e horas de tela. Principalmente a gente tem visto o uso indiscriminado na madrugada, que é quando os pais acabam dormindo, não supervisionando, e eles passam, às vezes, a noite toda no uso de tela e nos jogos. E depois acaba refletindo na sala de aula, né? O aluno não está indisposto. Não tem rendimento, está sonolento, não se alimentou adequadamente, exatamente, não se alimentou adequadamente, não dormiu a quantidade adequada para absorver a matéria, né, as atividades escolares, e aí o rendimento cai lá embaixo. Uhum. E com certeza tem muita chance de interferir depois na vida adulta, né? Ele como adulto, né? Com certeza, porque tudo reflete na vida adulta, então, até a questão alimentar reflete, então, alimentação, atividade física, ansiedade, então, tudo isso vai refletir lá, é muito mais fácil a gente controlar desde pequeno do que a gente tentar mudar na vida adulta, isso é fato para tudo, né, então, a gente precisa desde pequenininho, a gente fala que desde a introdução alimentar a gente já precisa orientar o que é melhor e o que é mais favorável para a pessoa, por quê? Porque isso vai refletir na vida adulta, com certeza.